vamos dar sequência agora, chamando o professor João P. de Química. Vamos lá, João. Tudo bem, João? Tudo bom, Marcelinho? Obrigado, João. Comentar um pouquinho sobre a prova de Química? Vamos sim, Marcelinho. Estamos nessa batalha já faz algum tempinho, né? Já. O que você achou da prova de Química desse ano, João? Olha, Marcelo, eu gostei da prova. Eu gostei da prova por alguns motivos. Primeiro, foi uma prova com muito pouco cálculo. Eles fizeram uma coisa diferente em relação ao ano passado. Se você pegar o ano passado, tinha muita questão de fisicoquímica, né? Esse ano não. Esse ano o escopo da prova foi química geral, que para uma primeira fase eu acho sensacional, né? Você tem que pensar que você tem aluno de várias carreiras, né, que vão prestar, que são diferentes, pessoal de humanas, exatas, bio, e uma prova de química geral, uma prova focando em química geral, é uma prova excelente para esse pessoal. Abre o leque primeiro, né, para depois, talvez na segunda fase... Sim, isso daí é comum. Se você pegar a segunda fase, né, as questões são muito mais centradas na parte de fisicoquímica, tem muito mais cálculo, é uma prova muito mais pesada do que a primeira fase. João, você me lembrou de uma coisa importante aí para os vestibulandos, que é o seguinte, a prova de matemática desse ano, a gente viu uma prova mais simples, João. Só que não teve na primeira fase de matemática temas, por exemplo, clássicos que podem cair na segunda fase, como trigonometria, a parte de talvez números complexos, equações algébricas, polinômios. Então, talvez também o que você falou da prova de química, essa química mais geral, aí na segunda fase, especificar um pouco também mais, pode ocorrer. Uma coisa que eu senti falta nessa prova, que é assim clássico assim, em todos os vestibulares, Marcelo, é a parte de termoquímica. Então, se você pegar questões de lei de Hess, eu até brincava com a galera, falava assim, pô, os caras podiam colocar uma coisa diferente. Todo ano, FUVEST, VUNESP, Unicamp, Enem, caía uma questãozinha. Esse ano não teve. Né? A gente pode até dizer que foi uma prova um pouco mais divertida, né, do que a do ano passado. Se você olhar a questão lá dos gatinhos, né, que o pessoal pegou acho que foi você que inventou essa questão. Né? Tudo bem, o pessoal sabe que eu sou gateiro, minha mulher é veterinária, né? Mas a brincadeira aí é interpretar a partir das figuras, né, que o gato ele vai se moldando ao recipiente, como um líquido. Exatamente como faz um líquido. Então, a questão divertida. É uma questão divertida, né? Outras questões já exigiram um pouco mais de tempo e leitura, né? Por exemplo, né, se você pegar a questão de número 40, ela é uma questão de separação de mistura. Basicamente é isso, né? Então você fala assim, poxa, separação de mistura, aquilo que a gente vê lá no primeiro ano do ensino médio, uma coisa tranquila, uma coisa fácil de fazer. Realmente, né? O que chamava atenção? O aluno precisava ler com muita atenção. Tem que ler com cuidado. Porque tinha muita informação. E uma coisa que a FUVEST poderia ter feito, né? Eles têm um padrão agora desse NOT e ADOT, e eles jogam isso sempre no fim. Sempre é a última coisa que aparece na questão. No caso específico dessa questão 40, o NOT e ADOT deles é ponto de fusão e ponto de ebulição. Se isso tivesse logo embaixo do texto, teria facilitado a vida do aluno, porque ele ia perceber que ele tem duas temperaturas diferentes e na hora que ele batesse o olho na tabelinha, ele já ia saber quem era o líquido e quem era o sólido. Isso facilitaria muito. Até a forma como ele olha influencia, né, na solução. Exatamente, né? Porque qual que é a tendência do aluno? Ele vai pegar a questão, ele vai ler a questão na sequência, né? E só lá embaixo é que ele vai encontrar a informação que é chave para resolver o exercício, tá? Em contrapartida a isso, algumas questões muito diretas, como a própria questão 35, né, que pedia qual que seria a estrutura de Lewis, né, do hidrônio ou do hidroxônio, né, as duas formas são corretas, é uma questão direta. A questão 38, que abordava a parte de pilhas, né, era uma coisa assim, às vezes o aluno olha e fala, pô, uma questão de pilha, uma questão da eletroquímica, só que ele tem uma informação chave, uma informação que a gente sempre passa para o aluno. Numa pilha, o metal é sempre, se aparecer um metal, o metal é sempre aquele que sofre oxidação. Então, se ele lembrasse disso, ele não precisava nem... Já rapidinho ele mataria a questão. Agora, a questão 45 foi uma questão interessante, porque foi uma interdisciplinar com a biologia,
Mas o que acontecia? Se a gente der uma olhadinha, na hora que ele fizesse a conta para determinar a pressão, e a pressão era determinada pela equação de estado dos gases ideais. Então, o que ele precisaria fazer? Aplicar o PVNRT, né, e fazer a conta. Fazendo a conta, ele chegaria na resposta sem precisar da parte de biologia. Então, a FUVEST, nesse ponto, ele poderia ter colocado 2 alternativas ou 3 alternativas. Mais dependentes. Né? Com o mesmo número, para depender um pouco mais... Fica mais matérias. Interdisciplinar mesmo. Exatamente. Né? Do jeito que está, assim, tem lá endosperma, xilema, o aluno tinha que ver a parte de biologia, mas na hora que ele matasse pela conta, ele chegaria direto na resposta. A gente sabe, João, da dificuldade, o que é criar realmente uma questão interdisciplinar. Sim, né? Realmente não é uma tarefa fácil, né? Mas eles tentaram, assim, colocaram assim, alguns termos, né, misturando aí as disciplinas, mas no geral uma prova bem feita, né? Eu achei a prova muito bem feita, Marcelo. Foi uma prova, fora essa questão 45 que envolvia a biologia, é uma prova de química mesmo. Sim. É uma prova para um aluno que está bem preparado. Química geral. Uma prova de química geral. O aluno ele tinha que fazer uma leitura bem feita para poder chegar na resposta, mas não foi cobrado nada assim muito diferente daquilo que ele vê. E tem uma questão interessante aí, que é a questão 44, que é do polímero, né? E o que é interessante na questão, né? Primeiro ele tinha que perceber pelo modelinho que foi dado, né? Porque ele te dá uma estrutura polimérica, aí ele te dá um modelinho de reação e ele tinha que perceber que ali era uma adição, porque você vai ter 2 tipos de polímero, de condensação e de adição, né? Ele tinha que perceber que era uma adição, então ele precisaria ter duplas ligações e todas as alternativas tinham estruturas com dupla ligação. Aí ele tinha que pegar e brincar de Lego. Então, eu tenho uma estrutura que tem um ciclo. Onde que é a estrutura que é o ciclo? Eu tenho nessa e nessa alternativa. E ir fazendo a montagem até chegar na resposta. Né? Tem que ir encaixando para chegar na resposta. Uma questão criativa também. Sim, isso é uma boa definição, Marcelo. Foi uma prova criativa. Prova legal. João, muito obrigado. Joia. Marcelinho. Vamos na batalha agora, continuando, né? Sim, agora temos aí... como eu sempre falo, né? A primeira fase da FUVEST é apenas um pedágio que o aluno paga para chegar na segunda fase. Legal. Galera, valeu. Muito obrigado por ter acompanhado a gente, tá bom? Um grande beijo.